Este conteúdo é dirigido para agricultores e profissionais do setor agrícola. Você está ouvindo BASF Agro, um podcast que cultiva legados. Olá pessoal, estamos começando mais um episódio do BASF Agro, um podcast que cultiva legados. Eu sou Cleito Lopes, gerente território de marketing, e hoje o nosso tema será sobre barter, uma ferramenta importantíssima para o agronegócio, onde vários produtores, várias empresas trabalham no dia a dia. E para conversar conosco, eu gostaria de convidar o coordenador de operações de commodities da BASF, Marcos Davi Barbosa. Marcos, muito obrigado por estar conosco hoje. Cleiton, é uma grande satisfação estar aqui com vocês, muito obrigado pelo convite. Para mim é um prazer estar aqui falando dessa ferramenta tão importante, que é super difundida no agronegócio e levar informação para o produtor. Obrigado pelo convite. Marcos, a gente sabe que o barter ele é um tipo de escambo, utilizado há muitos anos atrás na história da humanidade. Você poderia explicar um pouco para nós como que funciona essa ferramenta no dia de hoje, para a gente falar um pouquinho pensando nas operações de soja? Exato, Cleiton. O barter é uma ferramenta super antiga, como você comentou, do escambo, né? E que vem a cada ano crescendo cada vez mais, né? na porcentagem de produtores que aderem a essa ferramenta, e também o produtor tem se profissionalizado, né? Todos os canais que a gente atua têm de fato feito um trabalho extraordinário. E o barter evoluiu muito, né? Da época lá atrás de escambo para o que é nos dias de hoje. Então, de fato, é uma ferramenta super difundida, né? Hoje mais ou menos 40% do mercado faz barter, então é uma prática bastante comum e, claro, leva várias soluções para o produtor, como, por exemplo, ele conseguir, através de uma relação de troca, conseguir ali organizar os seus custos, principalmente os primeiros custos, né? Que é o custo fixo de produção, e o barter vai ali de encontro com essas necessidades, de quanto, né, aquela relação de troca da quantidade de sacas versus o total de insumos que ele tem, por exemplo. Então, de fato, essa ferramenta evoluiu muito e a tendência, né, é que a cada vez mais o produtor utilize essa ferramenta como meio de financiamento no agro brasileiro, que a cada vez mais tem, né, se tornado escasso esse tipo de crédito junto ao produtor. Então, é uma ferramenta bastante importante no mercado. Eu tenho visto que vários produtores sempre têm utilizado ou procurado diferentes soluções. Nessa última safra que vivenciamos, a 24-25, como você poderia dizer para nós que foi o panorama da utilização do método barter dentro das nossas negociações com os nossos clientes? Ótima pergunta, Cleiton. O barter 2024 e agora para 2025 vai ser também novamente uma das principais ferramentas, né? 2024 foi um ano bastante positivo para o barter, né? A gente tem visto aí de fato um cenário bastante desafiador e o barter vem de encontro com essa necessidade do produtor. Então, é uma ferramenta que vai trazer para ele mais facilidade, né? Eu acho que um dos principais pontos que a gente consegue enxergar de benefício produtor é de fato ter uma ferramenta que fale a língua do produtor, né? A gente não está falando ali num valor monetário, mas quando a gente faz essa relação de troca, a gente traz ali para casa que a gente chama de paridade, né? Da relação de troca. Então, o produtor sempre costuma pensar em quantidade de sacas, né? Pensar ali, seja um investimento em insumo, seja um investimento no maquinário, em mão de obra, quanto que isso quanto vai ser necessário eu produzir para pagar essa conta. Então, o barter traz essa facilidade, Cleiton, de fato falar a língua do produtor, né? De fato, ele não falar em valores monetários, mas fazer essa relação de quantidade de sacas. Então, 24, respondendo, né? 24 foi um ano bastante positivo para o barter. 2025 vai ser mais positivo ainda e daqui em diante eu acho que é uma ferramenta que vai se consolidar cada vez mais no mercado. E a gente sabe que o barter ele está se consolidando de uma forma muito positiva e vertiginosa dentro do mercado. Como é que você diria que essa modalidade de compra de insumos, ela realmente se torna vantajosa para o agricultor no final das contas? Ótima pergunta, Cleiton. Na verdade, uma das principais vantagens para o produtor, quando ele faz o barter, dentro da BASF, que nós temos ali condições especiais para ele. Então, seja no barter, seja através de uma campanha também que nós temos durante todo o ano, ele conseguir condições especiais que ele não teria fora do barter.
existe uma dinâmica por trás da operação de barter que vai ajudar o produtor a se proteger, né, de qualquer tipo de oscilação, mas de fato garante para ele ali condições especiais que ele não teria fora do barter. Então isso é muito importante, né? É trazer ali não somente uma ferramenta que vai trazer segurança, mas também uma condição diferenciada. Isso é muito importante. E claro, a gente vai falar um pouco mais para frente sobre os principais benefícios, que é de fato o que a gente chama de hedge natural. Por que é um hedge natural? Porque basicamente quando ele trava esse custo de produção, ele vai travar a commodity ali junto com uma trade, né? Então só lembrando, né? O barter ele vai sempre triangular com 3 players, né? Então vai ser a BASF, uma trade parceira do produtor e o próprio cliente. Então vai ser sempre um triângulo perfeito. E quando ele trava essa soja ali com a trade, essa soja se torna ali a preço fixo e independente ali da variação de mercado, aquele custo de produção, né, aquela relação de troca, ela se mantém fixa. Então a gente chama de hedge natural. Também é uma das principais vantagens do barter. Então, de fato, respondendo também, né, é um momento especial que nós temos, né, com condições especiais que torna muito mais atrativa essa ferramenta quando a gente fala de benefício para o produtor. Legal. E Marcos, você comentou alguma coisa, seria interessante você explicar o que seria hedge, tá, para as pessoas. E segundo, teria algum tipo de produto defensivo, semente, que seria mais demandado para fazer esse tipo de operação? Certo, muito boa pergunta. Na verdade, o hedge, sendo bem simplista aqui, né? O hedge é basicamente a tradução aí para proteção, né? Você não está exposto à variação de algo, né? E nesse caso aqui que a gente está falando no contexto da agricultura, você não está exposto à variação de preço da commodity, né? Que é de fato ali um dos grandes riscos para o produtor, né? De você ter passado por toda essa jornada de produção, de plantar a semente, de aplicar os produtos no momento certo, de ter ali o fertilizante no momento certo e não ter um bom momento na hora de vender o grão. Então o que é o hedge? É você conseguir travar, né? Então a gente sempre aconselha o produtor a travar pelo menos o seu custo de produção. Então quando ele tem aquela trava automática do preço da soja, ele consegue ali vender, fora o custo, né? Quando ele trava o custo, ele consegue vender o restante ali, o saldo, o excedente, ele consegue vender ele no momento que ele quiser, mas ele já tem aquele custo travado que torna ali a operação muito mais vantajosa para ele. Então o hedge é basicamente isso, ele sair dessa exposição, ele conseguir ele ficar muito mais tranquilo. Uma outra dica também que é bastante importante, depois que o produtor trava esse custo, que ele já tem ali o valor de saca definido, ele consegue ali uma dica que a gente dá é sempre tentar aproveitar as altas de mercado. Então a gente vê, por exemplo, né, a gente pega 10 anos de histórico de preço de soja, a gente vê que, né, o ano passado, aí num passado super recente, a soja batendo em R$200 e agora já caiu para um patamar de 120, 130, vai depender da praça. E às vezes o produtor fica esperando o momento certo, e às vezes o momento certo passa e ele não consegue aproveitar aquela alta. Então qual que é uma dica? A gente sempre aconselha, deu uma esticada boa o mercado, aproveita, né? Vende uma parte. E aí naquele final do ciclo você vai ter uma média muito boa do preço da sua soja, que você conseguiu vender sempre em patamares mais elevados do que ficar esperando o momento exato para vender 100%. Então, de fato, acho que é uma dica bastante importante. Então, acho que é isso. Falando um pouco sobre o hedge e falando também sobre... Quais seriam os produtos mais demandados para esse tipo de operação? Perfeito. Hoje a gente tem, o Clayton, na verdade, operações conectadas, né? Então, a gente não só se restringe a defensivos, mas a gente coloca sempre numa oferta conectada. Então, o barter ele entra... os produtos, né, seja numa campanha, seja fora da campanha, e também sementes. Então a gente consegue em um pacote só fazer o defensivo e também semente. Então a gente não tem essa restrição. Dentro das campanhas existe ali produtos que são gatilhadores, que é importante citar, mas eles estão ali elencados dentro desse pacote que dá uma maior flexibilidade para o produtor de levar o que ele precisa, enfim, fica algo muito mais flexível do que algo que ele precisa ter uma obrigação de levar. Então fica bastante atrativo e a sementes também entra nessa jogada. Que legal. Ou seja, conseguimos contemplar diferentes segmentos. Exatamente, certo? Exatamente. E na sua experiência, quais que seriam assim as principais estratégias
que o produtor poderia adotar para ele conseguir extrair o máximo dessa ferramenta que nós temos hoje com maiores rentabilidades, que é o barter? Ótimo. Eu acho que é sempre colocar todo esse arcabouço de custos que ele tem, ele entender de fato, fazer esse mapeamento, esse raio-x ali de quanto que ele gasta de fato, para a gente não ter aquela miopia, né, no bom sentido de, poxa, eu acho que eu gasto mais ou menos porque está na minha cabeça. Não, ele de fato ter um controle mais apurado e entender ali qual que é o melhor momento para ele vender aquela soja, né? Então, para que ele não tenha um custo na cabeça que não é real, e também não ficar esperando ali o preço da soja um patamar que talvez nunca chegue. E de fato a gente vê que o mercado é muito cíclico, né? É bem interessante quando você olha há um tempo atrás, quando a gente fala pandemia, guerra entre Rússia e Ucrânia, a gente vê aqueles picos de alta do preço das commodities, mas logo na sequência tem um jargão que a gente fala que a commodity ela sempre tende a voltar à média, né? Isso é bastante interessante. Então a gente vê de fato picos de alta e depois o valor da commodity retornando à média, e é o que a gente está vendo agora, né? O preço da soja voltando para 120, 130, e quando a gente pega uma média histórica, ela é até mais baixa do que isso. Então acho que ele aproveitar esse momento, sabendo já qual que é aquele custo que ele tem, é um custo de fato real, e aproveitar para travar o custo no começo e depois ele fazer essa média durante o ciclo dele. Acho que é uma boa dica. Que legal. E escutando um pouco da sua fala, é interessante, no seguinte sentido. Mesmo em anos onde a commodity está com preço abaixo, ela está barata, teoricamente, continua valendo a pena então fazer barter? Ótima pergunta, Cleiton. De fato, quando a gente vê o histórico a curto prazo, a gente tem essa percepção que parece que realmente não é o momento certo, porque a commodity está caindo o preço e de fato é uma tendência que está se consolidando agora em 2025. Mas quando a gente tem essa visão mais a longo prazo, quando a gente pega o histórico de 5 ou 6 anos, a gente vê que o preço da commodity era de fato muito menor, né? Então, ainda assim, é um momento muito bom para fazer negociação, né? De fato, quando a gente olha ano passado com a commodity aí batendo 190, 200 reais, né, o preço da soja, a gente vê que caiu bastante, mas mesmo assim, quando a gente tem essa visão um pouco mais macro, ainda é um preço muito bom, ainda é um preço bastante atrativo para o produtor, e é um momento de fato importante para ele fazer. Porque o que a gente tem como cenário? Grandes players, como por exemplo Estados Unidos, Argentina, Brasil também, um dos grandes, aumentando a área plantada, né? Um clima que tem ajudado, né? Sendo bem generalista, né? A gente tem alguns estados com problema climático, mas no geral o clima tem ajudado, e essa safra recorde de 2025 tem se consolidado. Então, de fato, a tendência é que a gente tenha esse viés um pouco mais baixista para o preço de soja, mas ainda realmente é um momento muito bom, né? Então, caiu sim, mas é um momento de aproveitar, porque a tendência é um pouco mais baixista, mas é um momento bom dele fazer negócio e aproveitar esse preço médio histórico ainda bastante atrativo. Marco, a BASF, ela é uma empresa que hoje se destaca nesse tipo de negociações de barter? Se sim, quais seriam as vantagens que ela tem e traria para o produtor? E o que nós poderíamos esperar para o futuro? Ótimo, Cleiton, ótimo. Sim, tá? A BASF é uma das principais empresas de barter hoje do mercado. Eu posso dizer com toda segurança que a gente está na vanguarda desse mercado, trazendo aí soluções super inovadoras, né? Recentemente a gente foi uma das principais empresas, né, a fazer o barter com ICMS. A gente foi pioneira a fazer o barter com CBIOS, né, que é o crédito de descarbonização. A primeira empresa do Brasil a fazer essa triangulação, né, aceitando o CBIOS, ali, o crédito de carbono, para compra de insumos através do barter. Temos aí o barter com energia elétrica também, que é super interessante para o produtor que tem esse tipo de operação. Então, e fora as operações financeiras também, como CPR financeira, operações financeiras, como a gente tem um portfólio bastante amplo. Então a gente está na vanguarda desse mercado, todo ano sempre trazendo inovações para o produtor, para que a gente não fique somente ali no barter convencional, que de fato não tem problema algum, mas a gente sempre querendo agregar valor nesse tipo de ferramenta e inovando. Então, de fato, é uma operação super segura para o produtor, para a BASF, e que a gente tem total interesse em continuar atuando na liderança desse mercado. Legal, Marco. E no Brasil, como que você poderia dizer para nós que seria o perfil dos produtores que utilizam esse tipo de operação? Seriam pequenos, médios, grandes? E, além disso, tem algum tipo de cultura ou região no país que se destacaria em relação às demais?
Ótimo. A gente tem os mais variados perfis de produtores, né? Aqueles produtores um pouco menor que compram através de alguma revenda, que são parceiros da BASF, produtores que compram através de cooperativas, ou até o produtor que compra diretamente, né? Que a gente chama de venda direta. Então o barter ele se encaixa ali nos mais diversos tipos de perfil de produtor. E é de fato uma ferramenta bastante flexível, né? Então esse é um dos grandes trunfos da ferramenta, de não fazer a distinção entre grande, pequeno ou médio produtor. Então qualquer tipo de produtor consegue aderir a esse tipo de ferramenta. No Brasil, o grande volume de barter é de fato soja, né? Acompanhado aí por soja, algodão e milho. Mas temos também barter com café, barter como energia elétrica, barter com arroz lá mais pro time do sul, barter com amendoim. Então uma série de operações que a gente faz, levando sempre o grão. Então de fato, como a gente entende que a moeda do produtor é o grão, então a gente consegue levar de fato para qualquer tipo de cultura. Claro que vão existir dinâmicas diferentes, né? O time de plantio, o time de colheita e também ali a dinâmica da documentação envolvida, mas é super plausível, é super possível fazer aí com quase a maior parte das culturas do Brasil afora, a gente consegue inserir esse tipo de operação. Mas de fato o grande volume é soja, algodão e milho. Ô Marco, eu fiquei com uma curiosidade aqui. O que seria esse barter de energia elétrica? Nós vendemos energia agora, é isso? É um barter bem interessante, viu, Cleiton? Bem interessante. A gente costuma fazer com as usinas de cana-de-açúcar, mas ele é aberto também para, por exemplo, produtores de biocombustível, né, que negociam ali ou energia elétrica ou biocombustível com alguma trade. E a gente faz a mesma dinâmica que a gente tem com uma soja, por exemplo, só que a gente faz ali com um contrato, né? O produtor ali travando esse contrato, ao invés de travar uma soja, ele vai travar energia elétrica com alguma distribuidora de energia, que vai fazer o papel dessa trade, e essa trade vai fazer o pagamento para a BASF. Então a gente triangula, né? Tanto com energia elétrica, quanto com CBIOS, quanto com ICMS, são de fato aí operações super sustentáveis, né? Porque a gente está falando de energia elétrica, está falando de crédito de carbono, então fomentam esse mercado sustentável, esse mercado verde. Então realmente é algo bastante atual e é de fato um caminho sem volta, né? É aquela velha história, vivendo e aprendendo, né? Dá uma nova lição para mim, eu não imaginava isso dentro da BASF. Que legal. E trazendo isso para termos práticos, Marco, eu gostaria que você explicasse para nós o que realmente o produtor, uma pessoa que quer fazer barter, o que ela realmente precisa para fazer no dia a dia? Quais são os requisitos dessa operação em termos práticos mesmo no dia a dia? E, principal, eu nunca fiz barter. O que eu preciso para isso acontecer? Maravilha. Cleiton, a gente tem uma equipe gigante pelo Brasil afora, seja de representantes da BASF, e também a gente tem uma equipe dedicada, né, de operações que atua no Brasil afora. Brasil inteiro, a gente tem pessoas que são dedicadas a falar da ferramenta de barter, que vai conseguir ali trazer maiores detalhes para o produtor que está com dúvida, de fato ali, por exemplo, qual que é o tipo de CPR, aquele contrato, quais são as trades que a gente trabalha. Então todo esse detalhe no dia a dia, a gente tem uma equipe dedicada no campo que consegue dar esse apoio para ele. Então, de fato, assim, sendo simplista, uma pessoa que nunca fez barter, acho que ela precisa primeiramente entender se de fato ela tem esse controle dos custos, para ver se de fato para ela realmente é interessante fazer o barter, e procurar um representante técnico de vendas ali da região, que ele vai dar um pouco mais de detalhes, mas já adianto que de fato é uma operação bastante vantajosa e que é bastante simples, né? Acho que quando a gente fala de grão, basicamente a gente vai ter ali um contrato de compra e venda junto a uma trade, vai ter uma CPR por trás, e anexado ao contrato vai ter uma seção de crédito que vai passar ali os direitos de recebimento daquele contrato para a BASF. Então é uma operação bastante simples, né? Super difundida no mercado, que não vai ser nada complexo o produtor entender. Então quem nunca fez barter pode vir, que é bem simples. Então você procurando o seu representante, aí você vai conseguir maiores detalhes ali no dia a dia de como que funciona na prática. Que legal. Bem, eu acho que eu vou procurar um representante depois, tá? Porque eu achei bem interessante, bem prático, muito simples como fazer barter hoje em dia, correto? Com certeza, com certeza.
Bem, Marcos, eu gostaria de agradecer a sua participação, a explicação que você trouxe para nós foi uma coisa muito simples e prática, que até abriu os meus olhos para pensar nessa operação para mim no futuro, quem sabe, né? Eu gostaria de agradecer e muito obrigado por estar aqui conosco, Marcos. Obrigado você, Cleiton. Obrigado pelo convite mais uma vez. Para mim é uma honra estar aqui difundindo conhecimento, difundindo informação e passar a informação para o produtor rural, que é um dos principais elos da cadeia, que faz toda essa engrenagem do agronegócio se mover. Então, obrigado mais uma vez pelo convite e sigo à disposição. Obrigado a você que está nos assistindo, pela sua companhia. Acesse as redes sociais da BASF para ficar mais informado. Na descrição desse podcast, nós temos todos os links para que vocês possam se informar e estar por dentro das novidades e tudo aquilo que a BASF pode trazer para vocês. Muito obrigado e até a próxima.